Olá, eu sou a professora Kielce Meyer e na aula de hoje falaremos sobre relações entre algumas grandezas, mas você sabe o que é uma grandeza? Grandeza é algo que pode ser medido. Por exemplo, o tamanho de uma mesa, a quantidade de salgadinhos. Então, através de alguns exemplos, nós vamos ver exatamente como essas grandezas se comportam e como elas variam. Vem comigo! Joana está lendo um livro de 63 páginas. A média de leitura é de 9 páginas por hora. Quanto tempo ela levará para ler o livro todo se continuar com o mesmo ritmo de leitura? Bom, nós temos um probleminha aí. O que a gente sabe é que ela consegue ler 9 páginas por hora e o total é de 63 páginas. Para a gente poder conseguir saber quantas horas ela levou, nós vamos começar construindo uma tabelinha. E aí, nós vamos ver as relações entre as grandezas, que são, nesse caso, a hora e a quantidade de páginas. Venha observar no slide. Considerando que ela leu, em média, 9 páginas por hora, continuando nesse mesmo ritmo, em 2 horas, ela terá lido quanto? Vamos pensar, de 1 para 2, o que aconteceu ali? Dobrou. Então, a quantidade de páginas também vai dobrar. 9 vezes 2, 18. Então, em 2 horas, seguindo esse mesmo ritmo, ela terá lido 18 páginas. Considerando esse mesmo ritmo, quantas páginas ela terá lido na terceira hora? Vamos pensar, de 1 para 3, multiplicou por 3. Então, eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27. Isso quer dizer que, em 3 horas, seguindo o mesmo ritmo, ela leu 27 páginas. Agora, em 4 horas, 1 para 4, multiplicou por 4. Eu vou pegar o 9 e multiplicar por 4, que vai dar 36. E a quinta hora, 1 para 5, multiplicou por 5. Então, eu vou pegar o 9 e multiplicar por 5, que deu 45. Observe que nós estamos construindo uma tabela com a quantidade de horas e a quantidade de páginas. À medida que eu multiplico a quantidade de horas, eu também multiplico a quantidade de páginas. Mas como que nós vamos saber quanto tempo ela levará? Lembre, qual é a informação que nós temos? São 63 páginas no total. Então, quando a quantidade de páginas chegar no 63, acabou o meu problema. Então, a gente vai continuar a construir essa tabela até chegar à informação necessária. Na sexta hora, por exemplo, multiplicou de 1 para 6, multiplicou por 6. Então, a quantidade de páginas eu também vou multiplicar por 6. E 9 vezes 6 é 54. Ainda não chegou no resultado final. Então, a gente vai ver a sétima hora. 1 vezes 7, 7. 9 vezes 7, 63. Opa! Chegamos ao resultado final. Então, isso quer dizer que ela levará, em média, 7 horas de leitura. Então, através da construção da tabela, nós conseguimos chegar ao resultado que queríamos. O que aconteceu ali? Cada vez que multiplicávamos a parte das horas por um valor, a quantidade de páginas lidas era multiplicada pelo mesmo valor. E isso é importante quando a gente está trabalhando com relações entre grandezas. Joana é uma menina muito esperta e lembrou que sua mãe gostaria de ajudar um abrigo que fica perto da casa delas. Para isso, elas resolveram preencher uma planilha com gastos de ração para os cachorros e leite para os gatinhos. Vem observar o que ela fez. A informação que ela tem é de que a cada 2 cachorros gasta-se 6 pacotes de ração para o mês. Então, se ela quiser ajudar, por exemplo, 6 cachorros, quantos pacotes ela vai precisar doar? De 2 para 6, o que aconteceu ali? Triplicou. Então, vai triplicar a quantidade de pacotes de ração. 6 vezes 3, 18. Isso quer dizer que serão necessários 18 pacotes de ração para o mês. Agora, olha só. Se forem 18 cachorros, eu posso trabalhar tanto com 2 quanto com 6 para fazer a relação com 18, mas eu vou trabalhar com 6. De 6 para 18, triplicou. Então, eu também vou triplicar a mesma linha na parte do pacote de ração. 18 vezes 3, 54. Agora, se tivermos 20 cachorros, bom, de 2 para 20, multiplicou por 10.
Então, na mesma linha, eu vou pegar ali 6 e vou multiplicar por 10. Vai precisar de 60 pacotes de ração para o mês. E se forem 40 cachorros? Posso fazer a relação com o 2, posso fazer a relação com o 20. Agora, de 2 para 40, multiplicou por 20, concorda? Então, vou pegar o 6 e vou multiplicar por 20. 6 vezes 20, 120. Isso quer dizer que para 40 cachorros serão necessários 120 pacotes de ração para o mês. Nós podemos perceber, através desse exemplo, que as grandezas elas variam numa mesma taxa. Então, à medida que dobra uma, dobra a outra. Por exemplo, dobrou a quantidade de cachorro, dobrou a quantidade de pacotes de ração. Triplicou a quantidade de cachorro, triplicou a quantidade de ração. Na tabela que acabamos de ver, começamos a ver com a quantidade de 2 cachorros, mas e se quisermos encontrar a quantidade de pacotes de ração para cada um cachorro? É isso que nós vamos observar como varia essa taxa. Como há uma relação entre essas grandezas, basta a gente pegar a quantidade de pacotes de ração para o mês e dividir a quantidade de cachorros. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? 6 dividido por 2, que vai dar 3. 18 dividido por 6, que também vai dar 3. 54 dividido por 18, que vai dar 3. 60 dividido por 20, que dá 3. E 120 dividido por 40, que dá 3. Fazendo essa divisão entre a quantidade de pacotes de ração e a quantidade de cachorros, nós encontramos 3. Isso quer dizer que para cada cachorro vamos precisar ter 3 pacotes de ração. Agora a gente vai ver a quantidade de litros de leite consumido pelos gatos do abrigo. A cada 3 gatos, consome-se 45 litros de leite para o mês. Se a mãe da Joana quiser ajudar 6 gatos, quantos litros ela precisará doar? Vamos pensar, de 3 para 6, dobrou. Então, também vai dobrar a quantidade de litros de leite. Isso quer dizer que serão necessários 90 litros de leite. Agora, se forem 12 gatos, eu fiz a relação entre o 6 e o 12, tá vendo? Poderia ter feito entre 3 e o 12? Sim, mas aí foi feito entre 6 e o 12. De 6 para 12, dobrou. Então, vou fazer a relação entre o 90. Vou dobrar o 90, vai dar 180. E se forem 24 gatos? De 12 para 24 também dobrou. Então, vai dobrar o 180, que nesse caso dá 360. O que podemos observar entre a quantidade de gatos e a quantidade de leite? Olha, da quantidade de gatos para a quantidade de leite, está multiplicando por 15. Isso quer dizer que cada gato precisa de 15 litros de leite para o mês. Se cada gato precisa de 15 litros de leite para o mês, se a mãe da Joana quiser adotar, por exemplo, 10 gatos, ela vai precisar doar 150 litros de leite. Essa é a ideia. Agora, será que a gente consegue calcular quanto tempo a Joana levará para chegar ao abrigo, sabendo algumas informações, como, por exemplo, a distância da sua casa até o abrigo e o tempo que ela leva, em média, por cada quilômetro andado? Vem comigo no slide perceber. Da casa da Joana até o abrigo são 10 quilômetros. E ela faz, em média, 2 quilômetros a cada 15 minutos. Essas são as informações. Então, agora vamos preencher a tabela. As informações que nós temos são que a cada 2 quilômetros ela leva uma média de 15 minutos. Se ela dobra a quantidade de quilômetros, ela dobra a quantidade de tempo. Então, a cada 4 quilômetros ela vai andar 30 minutos. Observe que a cada 15 minutos são 2 quilômetros. Então, se eu aumentar 2 quilômetros, eu vou aumentar 15 minutos. 8 quilômetros vão dar 60 minutos. 10 quilômetros vão dar 75 minutos. Paro aí. Por quê? Porque a distância do abrigo até a casa dela é de 10 quilômetros. Isso quer dizer que a Joana leva 75 minutos em média para completar os 10 quilômetros. Com esse exemplo, chegamos ao fim da nossa aula. O importante é você ver a relação que está acontecendo entre as grandezas. Lembre-se, se você dobrar uma grandeza, você também vai ter que dobrar a outra. Se você triplicar uma, você também vai ter que triplicar a outra, porque elas precisam andar na mesma direção.
Com esse exemplo, eu me despeço de vocês. Fiquem ligados nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!